Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube. Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real. Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias. Em um mundo cada vez mais conectado, informação com qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença. Band News TV, na velocidade da notícia. No Band News Docs desta semana, vamos relembrar a Conjuração Mineira, um movimento fundamental na luta pela independência do Brasil. Voltaremos no tempo, quando proprietários rurais, padres e militares se uniram para se livrar de Portugal. Vamos mostrar quem foi um dos principais líderes da Conjuração, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, e por que ele foi enforcado no dia 21 de abril. Também veremos o ciclo do ouro no Brasil e como o metal foi usado por Portugal. É nesta sexta, às 11h30 da noite, na Band News TV. O alívio recente com o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã pode ser visto nos preços. O dólar aqui no Brasil caiu abaixo de R$ 5,00, o menor valor em mais de 2 anos. A Bolsa de Valores tem renovado recordes e o petróleo tem se mantido abaixo dos $100. No entanto, não se engane, o clima ainda é de muita incerteza, à espera de nova rodada de negociações. Quais são as expectativas e quais são os impactos que já estamos sentindo aqui dentro do Brasil? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Economia para Você. Meu convidado hoje é o cientista político Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, um prazer enorme te receber aqui no programa. Obrigada. Prazer é meu, Juliana. Rafael, a gente estava conversando que parece que os Estados Unidos e o Irã estão mais propensos a entrarem num acordo. Qual é a chance desse acordo sair logo a partir dessa visão de que Trump, principalmente, parece querer acelerar esse processo, né? Olha, eu acho que é menor do que, nesse momento, está sendo embutido nos preços, enfim, tem condicionado as expectativas dos agentes econômicos em relação ao fim do conflito, né? O Trump e outros líderes têm uma retórica da proximidade desse acordo, mas ele só deve sair, a gente só deve concretizar esse acordo se os Estados Unidos aceitarem perder no curto prazo, né? Quando a gente olha o começo desse conflito, quais eram os objetivos que levaram os Estados Unidos e, em alguma medida, Israel, a fazer esse confronto direto com o Irã, a gente viu que os objetivos eles não se consolidaram. Seja a queda do regime iraniano, seja alguma mudança muito diferente em relação ao programa nuclear, enfim. Então, os Estados Unidos, especialmente, precisam aceitar uma derrota no curto prazo para evitar um prejuízo no futuro, seja do ponto de vista eleitoral, né? Lembrando que o Trump e o Partido Republicano disputam maioria nas eleições legislativas no final desse ano. Se eventualmente os republicanos perderem essa maioria, a situação política dele pode se complicar. Então, ele aceita um pouco esse acordo para evitar um mal maior do ponto de vista econômico. Mas, ainda assim, é uma engenharia política
muito complexa, porque na verdade é um conflito que não começa agora, né? É um conflito talvez dos mais seculares e dos mais importantes na radiografia política do Oriente Médio. Você trouxe aí alguns objetivos iniciais do Trump, que seria a derrubada do regime, a interrupção do plano de enriquecimento de urânio. No entanto, também não é muito claro qual é o objetivo e parecem que são objetivos diferentes agora para acabar com a guerra, seja dos Estados Unidos, seja de Israel e do Irã, né? Por que está tão difícil terminar esse conflito e o Trump está surpreso com isso ou ele talvez já imaginava que seria complexo? Eu acho que tem um elemento de surpresa sim, né? Acho que essa relação Estados Unidos e Israel é talvez a chave para a gente entender o tempo que esse acordo vai ser construído e quais as bases desse eventual acordo. Porque se a gente tiver que ir aqui assumindo alguma simplificação, esse conflito ele parece ser mais um conflito israelense do que americano. Israelense porque está no bojo do ataque que o Hamas faz em 2023, e isso dá uma percepção de insegurança grande em Israel, e aí a resposta é uma resposta cada vez mais forte do ponto de vista militar. Então, para Israel ainda dá para entender o que está em jogo. Os Estados Unidos entraram um pouco nessa, imaginando que poderia repetir a estratégia que fizeram na Venezuela de uma mudança de regime. Então, talvez eles tenham menosprezado a complexidade política não só do Irã, mas de toda a região. O fato é que esse acordo ele vai de alguma maneira acontecer, mas em bases muito fracas. Acho que até tem um sentido, tanto do ponto de vista iraniano, que tem desafios de reconstrução econômica que já eram grandes, né? O Irã passa por dificuldades econômicas cada vez maiores, então, em alguma medida, vai ficando muito custoso. Faz sentido também para o próprio Estados Unidos, mas se ele sair, as bases ainda vão ser muito frágeis. Então, ainda tem alguma zona de incerteza para esse futuro próximo, mesmo que a gente tenha esse acordo. De todo modo, saindo, vai a tendência de uma certa euforia, né? Os mercados estão bastante preocupados com esse efeito, e para a gente aqui que discute pensando em Brasil, esse conflito basicamente gerou um debate sobre, acho que não vai dar para cair tantos juros como se esperava. Então, a gente tem que pensar uma economia brasileira com um patamar de juros provavelmente maior do que a gente teria antes do conflito. E a gente, para entender o que precisa ter para acabar esse conflito e a gente virar essa página, não sem grandes sequelas, né, que a gente vai conversar também, que é um petróleo alto aí por bastante tempo ainda, né, demorando a voltar aos patamares anteriores, a questão da própria geografia ali dos poderes, né, que muda. Mas antes eu queria que você pudesse falar aí 2 pontos que são fundamentais para o fechamento desse acordo de paz, desse cessar-fogo, que seria a reabertura do Estreito de Hormuz e como que isso vai se dar, porque o Irã quer cobrar um pedágio e se manter ali como o responsável pelo estreito, né, por onde passam 20% de todo o petróleo e gás comercializado no mundo, e também a questão do enriquecimento de urânio, né? Eu estava olhando aqui, a gente conversava também, enquanto a gente conversava antes de começar o programa, que a questão do enriquecimento de urânio não começou agora. Em 2015, o então presidente Barack Obama, ele coordenou, junto com outros países, um acordo que previa limitar o programa nuclear iraniano, né? E depois, quando o Trump assumiu, no primeiro mandato, acabou com esse acordo e eu estava vendo que o Irã voltou a enriquecer urânio ao redor de 400 quilos de material enriquecido, ou seja, uma bomba atômica poderia acontecer em meses. Então, só para a gente entender a importância tanto do Estreito de Hormuz quanto de algum acordo para interromper esse enriquecimento de urânio, né? Essa pergunta é boa, porque no fundo dá para a gente ficar ainda mais claro a expressão que a gente conversava anteriormente, né? Da ideia de que esse não é propriamente um conflito norte-americano, porque se a gente olha na história recente, eles tentaram e desenharam um acordo com o Irã
na administração Obama. O Trump, no primeiro mandato, imagina que pode conseguir algo mais, que muda essa estratégia. E essa mudança se mostrou, na verdade, ruim, até para os próprios interesses norte-americanos, no sentido de ter um maior controle, não só americano, mas da comunidade internacional, em relação ao projeto de enriquecimento do urânio, por conta de questão energética, sempre um debate, o controle, né? Porque tinha até uma fiscalização, né, claro, por parte da Agência Internacional de Energia, e depois acabou isso. Um acordo que foi costurado também com a Europa, então foi percebido como uma maneira de um ganha-ganha, né? No sentido de o Irã recebia e continuaria o programa para fins, pelo menos num primeiro momento, para fins de reserva energética, tem a economia liberada e a comunidade internacional não teria o risco de ter mais um país com capacidade de produção de armamento nuclear. Agora, olha como é que é interessante, né? Você pensa agora do ponto de vista interno no Irã, como é que eles devem estar pensando, porque sofreram essa invasão. Então, na verdade, agora a gente poderia argumentar que vai ter maior estímulo para fazer essa produção nuclear, justamente para ter um poder de barganha muito maior, né? Como acontece com a Coreia do Norte, por exemplo, né? Então, vai ser, por isso que eu comentava dessas bases um pouco frágeis desse acordo. Então, é por isso que é complicado pensar por que os Estados Unidos imaginaram entrar agora, se no fundo quebra algo que eles já tinham construído. O próprio Trump sempre fez campanha dizendo, olha, a gente não vai ter mais essas guerras que a gente entra e não sabe quando sai. Muito na lição do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão. O Trump fez campanha com isso. Está entrando e cada vez mais ele vai amarrando as suas mãos, porque ele vai ficando preso a um cenário em que ele entrou, imaginando que sairia. Então, eles vão aceitar essa derrota, digamos assim, no curto prazo? Tá? Então, sobretudo com as dificuldades de Israel. Eles precisam se manter líderes regionais ali, né? Então, também o Irã não vai abrir mão ali facilmente disso, né? E aí, voltando ao seu ponto, né, a outra perna da pergunta do Estreito de Hormuz, que se esse é o canal para gerar consequências econômicas para o restante do mundo. Como o Irã tem muita desconfiança em relação ao comportamento de Israel, ao comportamento americano, e não vão abrir mão fácil desse controle, inclusive até para ajudar na reconstrução econômica. Então, esses são os dois pontos-chave. Então, para a gente resumir, para quem está nos ouvindo, relação entre Israel e Estados Unidos é super importante. Como é que vai ser tratada a questão nuclear? Né? Se vai ter algum acordo que, no fundo, retoma o que foi lá atrás. E o terceiro ponto é o Estreito de Hormuz. Acho que isso é que deve, em torno desses temas, é que deve sair um potencial acordo que estão tentando negociar. E uma questão que muita gente tem me perguntado, né, o pessoal que está aí acompanhando aí o Economia para você, é por que não dá para pegar o petróleo que não consegue passar pelo Estreito de Hormuz e dar a volta aí pelo Cabo da Boa Esperança. Não só é muito mais longa a viagem, dá aí 30 dias a mais, como você não tem a estrutura de portos, a própria estrutura de entregas ali, de escoamento, né, da produção. Então, não é algo que dá para imaginar o mundo funcionando normalmente sem o Estreito de Hormuz, né? Isso é central, né? Isso é central, até porque algumas economias dependem muito da região para fornecimento energético, China, seja o gás né? natural, seja o petróleo. China, Japão, Coreia do Sul, é mais a Ásia do que Estados Unidos e Europa também com alguma dependência. Então, o custo logístico tem sido enorme, e é nesse sentido que o Irã adotou uma estratégia que se mostrou muito eficiente, né? Porque ele acabou quebrando um pouco a lógica de um certo equilíbrio que existia ali na região, relação dos Estados Unidos com os demais países do Golfo. Grosso modo, eles dariam segurança em troca de acordos rentáveis em relação à exploração de petróleo. Essa política é quebrada pelo Irã, porque todo mundo se mostra vulnerável. O Irã construiu uma estratégia que vulnerabiliza os demais países da região. E, do ponto de vista econômico, o Irã conseguiu jogar esse custo para todo mundo.
né? E aí não é só econômico, né? Tem a questão política. Todo mundo sabe que com o preço aumentando, inflação alta, as chances de bom desempenho republicano nas eleições do final do ano diminuem. E aí até complicando um pouco mais essa política. Seja como for, tanto no curtíssimo prazo, quanto pensando no horizonte mais longo, a gente pode sair desse conflito no Oriente Médio diferente do que entramos, com uma outra configuração que vai impactar de uma outra maneira os ativos ao redor do mundo e a posição do Brasil vis-à-vis a outros emergentes. Porque de toda essa complicação começa uma leitura de que o Brasil pode ter muito a ganhar nesse cenário de turbulência lá fora. Pois é impressionante que em momentos de turbulência, tradicionalmente o dólar se fortalece. E nesse momento o dólar perde força no mundo todo, inclusive no meio de uma guerra, com o dólar, como eu falei aqui no Brasil, caindo abaixo de R$5. Não se imaginava, né, dentro das projeções, num ano eleitoral, né, Rafael, onde a gente imaginava que a dúvida, a incerteza para o futuro do país a partir de 2027 faria com que o dólar fosse mais alto. O quanto que você consegue enxergar o benefício que venha para ficar, né? Ou é uma onda passageira, ou de fato é um país, né, os Estados Unidos, que saem mais fracos e chegam nesse tabuleiro aí da geografia mundial, nessa visão ali mais enfraquecida de forma mais permanente? Eu vejo como um elemento mais estrutural, né? Ou seja, os Estados Unidos com uma posição de menor influência no mundo, seja na questão militar, como a gente tem visto agora, o maior poderio militar não é sinônimo de vitória em conflitos, acho que esse é um primeiro elemento. O elemento de liderança bastante desgastado, esse talvez o que seja mais desgastado, é muito difícil imaginar a comunidade internacional confiando nos Estados Unidos, sobretudo com o Trump no poder. Então, esse poder de influência que os Estados Unidos tiveram tende a diminuir. E do ponto de vista econômico, essa movimentação, sobretudo dos países emergentes, tende a continuar. Então, estruturalmente, eu olho uma dimensão dos Estados Unidos mais fraco nessa influência. E não só isso, né? É uma fraqueza, e é muito curioso, porque a gente pode estar tendo uma alteração mais ampla nessa ordem internacional, nesse ambiente político, promovida pelos próprios, por quem criou a ordem, né? Essa é uma ordem criada fundamentalmente pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, né? Uma espécie de Pax Americana. E foram eles, sobretudo no governo republicano, que inverteram essa lógica. Então, eu acho que isso vai ser estrutural e vai mudar bastante a maneira como a gente tem essa relação do mundo com a economia brasileira. E, portanto, os ganhos potenciais para o Brasil também não são só conjunturais. Acho que tem uma chance da gente sair numa outra posição muito melhor do que se imaginava para lidar com esse ambiente em transição. A gente tem que aproveitar essa onda favorável que é a entrada recorde de investimento estrangeiro aqui no Brasil. A Bolsa de Valores já recebeu esse ano mais do que em todo o ano de 2025, um dólar abaixo de 5, o juro alto é um fator que contribui para atrair os gringos aqui para o país, né? E a própria questão fiscal, você vê, né? Ano eleitoral, que normalmente gera uma incerteza para atrair investimentos, o investidor estrangeiro vê que, seja quem vencer as eleições, vai precisar endereçar em maior ou menor grau a questão fiscal. Então, parece que é um otimismo, mas temos aí um desafio para manter esse grau de confiança que temos hoje no Brasil. Claro, né? Porque você tem essa dimensão que, de fato, as pessoas olham e falam, bom, entre os emergentes, o Brasil tem uma questão de energética muito favorável. Tem um distanciamento geográfico importante que também nos protege desses conflitos mais complicados, o que já é um dado bastante positivo. Tem uma diversidade de parceiros comerciais como poucas economias emergentes têm.
O Brasil, a pauta de exportação e importação brasileira é razoavelmente dividida entre Estados Unidos, União Europeia, Mercosul e China. A gente não é o México, que basicamente tinha toda uma relação com os Estados Unidos. Então o investidor olha isso e faz de fato uma aposta. Agora, como toda aposta, como todo movimento de alguma euforia, tem algo que está oculto. E esse algo oculto é o tratamento da questão fiscal. A gente conversava isso, né? A economia brasileira opera numa taxa de juros muito alta. E uma parte dessa explicação tem a ver com a questão fiscal, e fiscal vira quase sinônimo de política, porque é pela política, por acordos políticos, por agenda política, é que a gente vai dar determinado destino ao problema fiscal. Por hora está encoberto, mas a tendência é que isso vá aparecendo no radar dos agentes. O governo Lula tem emitido sinais essa semana de que há um compromisso ali de manter uma responsabilidade fiscal, né? Anunciou novas metas das contas públicas, inclusive aumentando o compromisso ali de economia para os anos seguintes, com maior pagamento de precatórios, com um crescimento mais contido das despesas obrigatórias, e também sinalizando ali que há uma intenção de mexer em regras que contenham, né, esse ritmo rápido aí de crescimento da dívida pública. Na prática, tem muita dúvida ainda, Rafael, do que vai ser entregue a partir de 2027, né? Seja o governo atual, seja o outro candidato que consiga vencer. O que vai fazer a diferença, né, nessa campanha? Porque o que pega normalmente é a inflação, né? Não sei se vai ficar claro durante a campanha quais são os planos para poder melhorar a situação das contas públicas. Eu acho pouco provável, né? A campanha, a gente não deve esperar de uma eleição, ainda mais uma eleição tão polarizada, tão radicalizada como a gente tem tido no Brasil. Me pareceria um otimismo imaginar que da lógica eleitoral vai sair um programa, claro, gostemos ou não de qual vem esse programa, de como tratar o problema fiscal. Eu imagino, Ju, alguma coisa parecida com 2022. Talvez menos turbulento, porque aquela conjuntura misturava dilemas econômicos com a questão democrática. Claro. Mas a ideia qual é dessa analogia? Lá atrás, em 22, tinha uma expectativa, né? Qual seria a nova regra que viria a ser criada do fiscal, dado que a emenda do teto de gasto já tinha sido furada, já tinha uma ideia de que, olha, não vai parar de pé, vai vir outra, né? E aí virou uma expectativa de qual era a outra regra que depois a gente veio conhecer, que era o novo marco fiscal. Simplificando, o novo marco fiscal era um compromisso de ter a credibilidade com uma ideia de controle no gasto, com o argumento de que, por ser mais flexível em relação à emenda do teto, que, portanto, duraria mais no tempo, então era uma ideia de você troca rigidez por uma duração maior do tempo, né? Essa era a lógica disso, e tinha um compromisso de recuperação de carga tributária para fazer caber, digamos, a nova regra. Para 26, acho que não é mais uma questão de uma nova regra ou não. Para 26, e aí pensando no próximo mandato, o que nós vamos fazer com as despesas obrigatórias, né? Que tipo de escolha política vai ser feita pensando na dinâmica do gasto obrigatório. E aí das rubricas tradicionais que quem está nos acompanhando já ouviu, né? Vai mexer em isenção tributária, vai mexer em alguma questão social, vai mudar a regra do salário mínimo, vai mudar a regra de benefício de assistência social, enfim, aí vai ter um debate que acho que essa vai ser a primeira tarefa de quem quer que assuma o mandato de 27. E é muito impopular essa pauta, então nenhum candidato também vai jogar na campanha uma proposta de mexer com despesas obrigatórias, com previdência e tal. Hoje o governo está sofrendo muito, mesmo com a economia indo bem, né? Ela está desacelerando devagar, o mercado de trabalho está muito forte, a inflação agora
está começando a pegar mais por conta da guerra, mas é um alto endividamento, né, que é recorde aí dos brasileiros. O que está pesando aí mais para o governo, mesmo com a economia até indo bem, né? Não, se a gente olha os números da economia, a gente não iria imaginar que a desaprovação do governo tá em alta, né? Ainda que uma tendência de esfriamento, mas ainda assim, em comparação com outros países, é um desempenho bastante positivo, e sobretudo naquelas métricas tradicionais, mercado de trabalho e renda real. Né? Então, olhando isso, dizia olha, o governo Lula deveria estar melhor. Sim. Por que não está? Acho que tem duas questões. Uma mais política, que a gente pode até conversar, mas a perna econômica parece ser que esse ganho de renda que veio por várias políticas, a última que foi a isenção do imposto de renda, mas não só, não se está transformando numa percepção de bem-estar ou de segurança econômica. Né? Então, quando a gente olha as pesquisas, as pessoas respondem, em sua maioria, que elas percebem a economia indo mal. Essa é um pouco essa sensação. Parece ter a ver com alguma coisa relativa a endividamento. Né? Por isso que o governo quer lançar o Desenrola 2.0, né? E sobretudo por conta disso, né? Então tem um diagnóstico de que tem alguma coisa a ver com o endividamento. Né? E muito possivelmente o governo vai tomar mais uma ação legislativa nessa direção. Agora, não é só isso, né, que explica essa dificuldade do governo recuperar a popularidade. A gente vive numa sociedade muito polarizada e o presidente Lula tem uma rejeição muito alta. Então, é difícil derrubar essa rejeição. Seja como for, mesmo em ano eleitoral, a gente vai ter uma atividade legislativa ainda, pelo menos no primeiro semestre, muito impactante para a economia. Pode vir medidas para combater os efeitos da guerra, que a gente comentava, pode vir medidas relativas a crédito, e, eventualmente, a mudança na jornada de trabalho, que é também um tema que está ganhando força no Congresso. Então, na escala 6x1. Na escala 6x1. Então, a gente pode ter uma economia brasileira em 27 condicionada por regras, por algumas mudanças bem importantes, né? Mas que, por hora, a gente comentava, o mercado não está olhando para isso, porque ele está muito eufórico e está enxergando problemas no mundo piores do que os nossos problemas locais. Tá certo. Nosso programa é curto, viu, gente? Porque é muito assunto. Já vou convidar o Rafael Cortez para voltar, porque eu falo que o programa também ele necessita de atualizações o tempo todo. Quero agradecer você imensamente por ter tentado aí nos ajudar e conseguiu certamente a destravar vários nós aí desse mundo complexo que a gente está vivendo. E o Brasil também não é fácil, né? Tem que se esforçar ali para entender, né? Gente, mas que bom que a gente tem esse espaço aqui. Obrigado pelo convite. Para a gente ir pensando aí nessa relação entre política e economia que tende a ficar mais forte na conjuntura, seja por conta do conflito, seja pela questão eleitoral. Tá certo, Rafael. Volte muito mais vezes. Você sabe que é muito bem-vindo aqui no Grupo Bandeirantes. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para você. Até o próximo. Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineg também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. E não pode faltar a análise completa de política e cotidiano com Marco Antônio Sabino. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
Justiça italiana autoriza a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli no caso do porte ilegal de arma. Agora a defesa terá 15 dias para recurso e processo será avaliado em última instância. Donald Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias no Líbano. Trégua começou às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Presidente do Líbano rejeita a conversa telefônica direta com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Papa Leão XIV critica duramente o que chamou de punhado de tiranos que devastam o mundo. As declarações acontecem após o presidente norte-americano Donald Trump dizer que Leão XIV é fraco